Estamos ao vivo. Mantos, terapia facial. Nosso tema de hoje. Oi, lindão. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live KLD. Vamos fixar aqui o comentário. Vou dar mais um tempinho aí, todo mundo tá chegando. A gente vai falar de facial, que bom. Isso mesmo, vão dando os coraçõezinhos aí, por favor. Você tá me ouvindo? Eu acho que é o seu aí, artes do corpo. Não tô conseguindo fixar o comentário. Agora foi. Às vezes o celular tá no modo silencioso, né? Aí a gente tem que tirar ele do silencioso e pôr de novo. Aí vai. Dá um ok se tá tudo bem com o áudio depois, pessoal. Tá tudo bem? Estão ouvindo? Estão vendo? Tá travando? Não tá travando, né? Bom, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao tema facial de hoje. Como de costume, a nossa live ela não vai ficar salva lá no IGTV, ela fica salva com a gente. Então, depois, por favor, que terminar a live, solicita por direct message que a gente envia para vocês a live, tá? Para quem quiser assistir de novo, ainda dá tempo de enviar para os seus amigos e amigas. Então manda para aquela pessoa que precisa assistir essa live aqui sobre facial, nesse aviãozinho aí embaixo. Encaminha a live para todo mundo. Coraçãozinho também, pessoal, por favor. Quanto mais coraçãozinho vocês derem aí pra gente, mais aumenta aqui a nossa relevância, pra gente não parar, né, de fazer as lives. E a caixinha de perguntas também que tem aí embaixo. Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta para enviar, envia pra gente aí na caixinha e depois eu vou responder no final, tá? Nos minutos finais eu vou responder. Eu tenho algumas perguntas aqui que são já de costume, aquelas perguntas que a gente costuma receber direto, né? Praticamente todos os dias a gente tem perguntas sobre o mantos. E sobre o facial também, já que é uma inovação, né? A KLD é a única empresa que tem um aparelho para trabalhar o facial com uma frequência legal, né? Então o Mantos, ele continua nas paradas da inovação aí, tá? Continua sendo um aparelho único. Antes de começar a falar tudo, né? Eu vou dar uma recapitulada aqui no ultrassom. Então, vocês me pediram para relembrar sobre o uso do ultrassom, sobre o que é ultrassom. Então, as ondas de ultrassom são ondas mecânicas, tanto faz se a gente estiver falando corporal ou facial, tá? O ultrassom, de uma maneira geral, ele é um recurso mecânico. Então, as ondas mecânicas, antes disso, né, o ultrassom, eu encontrei esse dado, que eu até anotei aqui, ó, para não esquecer, num artigo científico, uma pesquisa que eu estava fazendo aqui. E eu encontrei um artigo falando que o ultrassom, ele é o recurso estético, né, agora, que permanece com a proposta de tratar disfunções estéticas há mais tempo do que outros recursos que surgiram depois, ou de repente que são até mais famosos do que o ultrassom. Então, por que isso, né? Porque ele é um recurso muito sólido, ele dá muito resultado. Então, ele tem bastante follow-up. O que é isso? Nós temos bastante estudos que comprovam a eficácia do ultrassom. Então, ele é um recurso que a gente precisa ter na clínica. A gente brinca, né, que o ultrassom, ele é um recurso que virou um utensílio da clínica. Quando a gente vai abrir uma clínica, a gente precisa pensar, né, em ter uma recepção, em ter um sofá para o cliente sentar, um café, uma maca, um ultrassom, né? Ele está ali no pacote do utensílio da clínica. Então, ele é um recurso muito, muito importante pra gente, porque ele vai fazer várias
vários tratamentos e ele vai participar em vários protocolos, se não todos os da nossa clínica, tanto no facial como no corporal, tá? Então, essas ondas mecânicas do ultrassom, elas produzem um efeito cavitacional. Então, o cristal, ele vibra, emanando essa onda mecânica. Essa onda mecânica penetra no tecido e ela entra em ressonância com o tecido. Então, os mesmos movimentos de micromassagem que são feitos pelas ondas, eles passam a ser feitos pelos tecidos. Então, ali a gente tem as células, a gente tem as moléculas, a gente tem os líquidos corporais. Então, todos eles vão sofrer a vibração dessa micromassagem vinda desse efeito cavitacional, e aí nós vamos ter os efeitos biológicos decorrentes dessa vibração. Então, a gente tem a melhora do pH, tem vários, tá? Eu destaquei alguns aqui dos mais relevantes. Então, ele altera e ele regula o pH tecidual. Esse efeito de micromassagem também altera a permeabilidade da membrana celular. Ele tem efeito pró-inflamatório e ele tem aquele efeito chave na estética, né? Nas disfunções estéticas, na área de gordura localizada, celulite, enfim, tudo que a gente trabalha em disfunção estética, que é a sonoporação. Então, sono de ultrassom, sono de ultrassom, poração de abertura de canais. Então, a gente sabe que na membrana nós temos lá as aquaporinas e elas são responsáveis pela abertura desses canais. E aí a gente tem o efluxo daquele conteúdo, o conteúdo lipídico, ele sai da célula, ele sofre o processo de lipólise induzida. Então, ele ativa a via hormonal da lipólise e ele faz uma imitação da lipólise direta pelo efeito sonoporação, tá? Isso só acontece na célula de gordura. Então, por isso que o ultrassom de 3 MHz é o mais indicado para a gente trabalhar gordura. E aí, quando a gente está falando disso, né, já surge a ideia da gente trabalhar a papada, né? Então, o ultrassom de 3 MHz, ele tem um alcance de aproximadamente 4 centímetros de profundidade na água. Se a gente estiver falando do tecido, isso vai superficializar um pouco, porque na água a gente não tem nada de diferente, na água é um meio homogêneo. Então, no meio homogêneo é super fácil, porque a gente não tem atenuação, a gente não tem perda, então o cálculo fica muito mais fácil. Quando a gente está falando do corpo, aí a gente tem as várias camadas com impedâncias diferentes. Daí o ultrassom, ele parece um efeito simples, né? Porque a gente só passa na pele, não sente nada, sente um calorzinho ou não sente nada se estiver no modo pulsado, né? Mas a interação dele com o tecido, ela é mais complexa do que parece. Então, quando a gente tem a incidência de uma onda mecânica dentro do tecido com essas várias diferenças de impedância, a gente tem vários efeitos, tá? A gente tem, para a gente ter o efeito, todos esses efeitos que a gente comentou aqui, nós temos que ter a absorção dessa onda. Então, a gente tem o ângulo correto para aplicar, né? Não é para fazer assim com ultrassom. Então, a gente tem que aplicar de forma perpendicular o ângulo de incidência do ultrassom, que é isso aqui, ó. Aqui eu tô mudando o ângulo, tá vendo? O cristal tá num outro ângulo com a pele, tem que estar num ângulo sempre igual, tá? Eu não posso mudar a incidência dele, porque senão eu vou mudar esse mecanismo também. Então, a gente não vai ter absorção, a gente vai ter muito mais reflexão e refração. Toda vez que eu tenho reflexão e refração, eu tenho perda. Se eu tenho perda, não tenho absorção, nem alastramento e nem transmissividade, que é o que eu preciso para que a onda de ultrassom seja absorvida e tenha os efeitos de melhora do pH, de alterar a permeabilidade, esse efeito pró-inflamatório, o efeito de sonoporação e os outros efeitos térmico, tixotrópico, todos os efeitos do ultrassom, tá? Então, quando eu tenho o cristal de 3 MHz, olha que delicado, né? Que é esse daqui do facial. Aqui eu tenho 3 cristais de 3 MHz, em uma profundidade de até 4 centímetros na água. E no organismo ele vai superficializar um pouco, então ele vai ter uma profundidade ali de 2,5 mais ou menos. Porém, se eu tiver uma potência
compatível com a área facial aqui, eu também tenho uma superficialização desse feixe de ultrassom. Então ele não vai atingir o osso, a não ser que eu aplique em cima de uma tuberosidade óssea, né? Mas se eu estiver aplicando no tecido e eu diminuir bastante a potência, consigo superficializar essa onda. Então ele pode ser usado com super segurança na face, tá? O Mantos aqui, ó, ele tem o ultrassom. Eu posso utilizar só esses 3 cristais de ultrassom, me beneficiar desses efeitos. Eu posso utilizar ele em forma de terapia combinada e eu posso usar só as correntes aqui emitidas pelo aplicador. Ah, eu já sei, a estereodrenagem, né, que é o uso só das correntes, tem, mas eu posso usar também as microcorrentes aqui, ó. Ele também tem microcorrentes, vocês sabiam? Eu acho que vocês não sabiam, te contando agora. Então a gente tem vários efeitos que a gente pode trabalhar. Eu trouxe aqui os protocolos para mostrar para vocês. Então, quando a gente vai trabalhar no facial, a gente pode usar terapia combinada. Eu posso trabalhar papada, eu posso trabalhar essa região aqui, ó. Eu posso trabalhar a região da testa, eu posso trabalhar até um pouco mais para cá, aqui na lateral, região do pescoço. Dependendo do que eu for trabalhar, eu posso trabalhar aqui até a região do colo e a região das mãos. Então, regiões menores, a gente consegue trabalhar com esse aplicador aqui. Então, para você que está pensando em dar um up, né? Preciso de um protocolo novo, preciso explorar mais os meus recursos. Para você que tem um Mantos Start, você tem uma plataforma na sua mão. Tem vários recursos nele que você pode usar e explorar, e o facial é um deles. Você pode agregar esse tratamento nos tratamentos que você já desempenha. Então, se a gente for falar de papada, aqui eu trouxe, ó, para vocês, é uma tela lá do Mantos, tá? Olha que lindo, gente, isso aqui. Eu não me canso de achar isso aqui lindo. Isso é uma foto do software que tem no nosso equipamento. Então, olha que perfeito. A gente tem uma equipe de engenharia que desenvolve esse tipo de software, tá? Isso não é pronto. A gente não importa o programa lá da China e põe lá no aparelho. Não, a gente aqui faz, tá? De acordo com a nossa necessidade. Os protocolos aqui do Mantos, eles foram construídos com base na nossa experiência, porém pautados na ciência. Então, eles foram desenvolvidos debaixo do mais alto rigor científico. Lá no Mantos você vai encontrar aqui, ó, como região submentual, que é essa parte aqui, ó. Eu tava olhando, gente, precisando de um Mantos, hein? Ó, precisando, né? Já tá assim, né, chegando depois dos 18, eu tenho 22 ainda, né? A gente começa a precisar. Então, de uma forma bem sutil, a gente vai melhorar aqui a qualidade desse tecido. Ai, Bianca, mas olha, a minha cliente tem papada e eu já fiz vários tratamentos para gordura na papada dela e eu não obtive resultado. Essa foi uma pergunta que eu recebi, tá? E aí, como que você está usando? Eu usei o programa de gordura localizada, associei com várias outras técnicas, com lipo de papada, e eu não tive sucesso. O que pode estar acontecendo? O erro, gente, pode ser em vários lugares, tá? Mas uma coisa que me ocorre e que é muito comum acontecer é da gente avaliar errado essa localização aqui, essa região de tratamento. Aqui a gente tem só gordura? Eu tenho gordura? Eu tenho, tá? E eu tenho também uma coisa aqui, ó, que é a perda de contorno. Vocês estão vendo isso aqui, ó? A gente, depois de uma certa idade, a gente tem a perda do contorno. Então, a flacidez de pele, ela leva ao acúmulo de gordura. Porque aí a gente, como a pele perdeu a sustentação, a gordura também não tem sustentação. Então, ela acaba descendo. Então, a gente perde a gordura daqui
que dá um aspecto preenchido para nós e começa a acumular gordura. A gente, quando vai ficando velha, é isso. Perde gordura onde não pode e ganha gordura onde não quer. Esse é um resumo. Outra coisa que acontece aqui que a gente tem que avaliar é o ângulo da nossa mandíbula, tá? Ó, tem uns tipos de rosto. Pessoal que é dentista, tá? Pessoal da odonto, estuda isso. Proporção áurea e também os tipos de face. Então, deem uma estudada, porque às vezes, por várias razões, aquela anatomia, ela não está correta aqui na mandíbula. A gente tem uma disfunção que chama micrognatia, que é quando a mandíbula não vem para frente. Ou a pessoa nasce com isso, ou ela desenvolve o uso de chupeta, uso de mamadeira, ou outra coisa, tá? Outra razão para ficar com essa mandíbula aqui subdesenvolvida. Então, não é que a pessoa às vezes é assim, ó. Não que ela tenha essa arcada para frente, mas que essa é pequena, muito para trás. Então, vai ter um acúmulo de pele e de gordura. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ó. Uma pessoa que é assim, ó. Tô fazendo aqui, gente, pra vocês entenderem, tá? Então, assim, adianta eu trabalhar isso aqui se eu não trabalhar o posicionamento, se a gente não investigar, porque de repente é caso de mandar pro odonto, tá? Então precisa avaliar direitinho pro seu paciente para ver se ele tem indicação. A maioria tem, gente, tá? A maioria tem. E aí, se ele não tiver gordura localizada, eu não posso então usar o manto na papada. Claro que pode. Tem vários programas que a gente pode usar aqui. A gente pode fazer revitalização facial. Ele tem um sistema de drug delivery, então eu posso aplicar princípio ativo nessa região. Eu posso aplicar gel com cafeína e fazer uma fonoiontoforese aqui no programa de combinado dispersante. Pode fazer drenagem, pode fazer massagem, pode associar com vapoterapia, tá? Mas se você, só 2 dos programas que tem aqui no Mantos, eles já vão ser suficientes para trabalhar a papada. Então a gente precisa entender primeiro o que o nosso cliente tem, qual que é a disfunção que ele tem, para depois a gente poder indicar o protocolo certinho, tá? Gente, eu tô vendo aqui um monte de coisa, ó, que não tava aparecendo pra mim, aqui agora tá aparecendo, tá? Vou mostrar pra vocês então, tá? Deixa eu chegar mais pra cá, o Mantos vir mais pra cá. Deixa eu dar uma viradinha aqui, ó. Olha lá, que joia! Então, ó. Opa, já comecei errado, hein? Olha que lindo! Olha lá. A nossa KLD Girl virtual. Então, aqui com as teclas, ó, pra cima, eu vou selecionando os protocolos, tá? Vamos lá no facial. Ó, lá o de papada, que eu acabei de mostrar pra vocês uma impressão do software. Olha que lindo, gente. KLD 100% nacional. É tecnologia de ponta, gente, chama isso. Vamos lá, ó. Olha que interessante aqui. Todos esses protocolos ali que o Mantos dá pra gente no facial, tá? Então ali, ó, edema proteico, fibrose, gordura localizada compacta, gordura localizada flácida, pós-operatório recente, pós-operatório intermediário, tardio, reabsorção de hematomas e fonoforese. Tudo isso eu posso utilizar no Mantos. Tudo isso só para a região da papada, tá? Então, se eu quiser trabalhar... Vocês sabem o que é edema proteico, gente? Aquele edema que a gente tem logo depois da cirurgia plástica.
Lá pelo 7º dia, mais ou menos, quem trabalha... A Camila, oi Camila. Ó, a Camila tá batendo carteirinha na nossa live também, viu? Muito obrigada, viu, Cá? Linda. A Camila sabe, ela trabalha com pós-operatório. Se você que tá assistindo aí também trabalha, você sabe que 7 dias depois da cirurgia plástica, ou de outro procedimento, né, minimamente invasivo, hidrolipoclasia, com a qualidade aí de cirurgia plástica, parecido com cirurgia, que seja minimamente invasivo, mas que ainda assim provoca um tempo de recuperação, a gente sabe que depois de 7 dias ainda não é possível ter fibrose, né? Não passou ainda pela fase da fibrose. Mas a gente sente ali, nossa, parece que tá duro, né? A gente sente aquela malha por baixo da pele que parece uma fibrose. É o edema proteico, porque ali foram rompidos os vasos, o tecido sofreu uma intervenção. Então, as proteínas, elas estão para fora do vaso, quando era para elas estarem dentro do vaso. Então, ali, o ultrassom é lindamente bem absorvido por proteína. Então, se eu tenho bastante proteína ali, ela vai absorver bastante essa onda de ultrassom e vai ajudar a desinflamar, tá? Então, ali as doses já estão prontas para isso. São doses bem fraquinhas, no pulsado, não pode colocar calor, não pode atrapalhar o processo de cicatrização, e sim ajudar. Se for fibrose, também tem um protocolo pronto. Para gordura, que é o que a gente mais gosta, né? Gordura dura. Então, a gente já vê que, por mais que o nosso paciente faça movimento, a gente vê que tem gordura dura. Geralmente não tem muita flacidez de pele associada a essa gordura mais compacta. Quando a gordura é flácida, aí já vai ter um pouquinho de flacidez de pele, já vai ser necessário talvez colocar um princípio ativo que seja bom para estimular a flacidez. Tem Raffermine, tem Tencine, tem o Demai, tem vários ativos. E daí a gente pode fazer ionoforese com qual ativo? Tem que ter polaridade, lembra disso? Bianca, mas eu não tenho um ativo que tem polaridade, eu tenho só sem polaridade. Eu posso usar? Pode usar no modo ionoforese. Aí você vai fazer o drug delivery, né? Todo mundo chama agora de drug delivery, essa técnica de intensificação da permeação de ativos através de algum dispositivo. Então, o ultrassom e as correntes foram os primeiros a ter esse tipo de drug delivery. Você pode fazer na região da papada. Se for para gordura, pode fazer o gel com cafeína, que é o que mais a gente tem comprovação científica. Mas tem também a opção de usar um modo combinado dispersante, que aí vai ter o uso desse eletrodo, desse cabinho aqui. Daí a gente vai colocar um outro cabinho encaixe desse aqui, borboleta. Nós vamos colocar próximo da região. Então, geralmente a gente coloca nas costas ou no braço para fazer a região da face. Então, o aplicador vai virar um eletrodo e esse eletrodo dispersivo ou dispersante vai virar o outro polo. E a corrente vai circular entre o cabeçote e esse eletrodo, ajudando na intensificação da permeação do ativo. E o ultrassom vai ser o outro dispositivo que vai ajudar no drug delivery. Então, com somente uma região, né, selecionada aqui, olha quanto protocolo a gente pode fazer, tá? Outra região muito perguntada, muito discutida para nós aqui é a região do zigomático. Olha, gente, que linda essa imagem. Demais, né? Sou fã número 1. Número 0, que vem antes do 1, né? A primeira. Antes do 1, já tô lá, fã. Olha que linda a nossa KL-DET. Mostrando pra gente que a gente pode usar nessa região. Mas, Bianca, peraí. Você acabou de falar pra gente que essa região aqui, tem gordura. Uma gordura natural, né? A gente tem um coxim gorduroso aqui, que dá pra gente esse aspecto jovem. Eu não tenho mais o meu, viu, gente? Isso aqui é o preenchi, tá? O ácido hialurônico. E aí, não posso fazer? Nessa região, não. Tá? No terço superior, não.
Mas aqui, ó, no terço médio, opa, ainda é região zigomática o terço médio. Nessa região eu não posso fazer? Eu tô precisando fazer no meu terço médio. Então, você pode fazer também. Mas que tipo de tratamentos a gente pode fazer? Oi, Miriam, tudo bem? Olha, a Miriam perguntou aqui, vou responder para ela. Esse aparelho é o Mantus, olha ele aqui, ó. Nós temos o aplicador dele facial e o corporal também, ó, tá? Ele é um aparelho de ultrassom, faz terapia combinada, ultrassom, correntes elétricas, e tem um módulo só de corrente elétrica também com eletrodos, sem utilizar de terapia combinada e ultrassom, tá? Ele é um aparelho incrível, maravilhoso. Pode ficar à vontade para perguntar o que você quiser, tá bom, Miriam? Muito obrigada pela sua pergunta. E nós estamos aqui falando sobre a região facial e explorando um pouco mais o uso desse aparelho na região da face, né? Isso, os nossos clientes que têm Mantus ou que estão interessados, eles nos pedem muito pra gente mostrar mais opções, né? Às vezes tá lá parado esse modo, ou você que quer saber mais, ó, essa oportunidade. Então aqui no terço superior, mas olha, a minha cliente, ela é uma senhora e ela não tem preenchimento aqui, e essa parte dela, né, o depósito de gordura já foi reabsorvido pelo envelhecimento. Mesmo assim eu não poderia fazer? Pode fazer com toda a segurança, tá? Inclusive ele vai até beneficiar muito essa região, a face, essa região da face, beneficiando a troca metabólica, né? Então as camadas vão ser nutridas e isso aumenta o trofismo dérmico, faz vasodilatação, aumenta a espessura e realinha a junção dermoepidérmica. Lembra disso, gente, da junção dermoepidérmica? A gente tem a epiderme, a camada descamativa, a camada córnea, a camada basal, e a gente tem uma linha entre a epiderme e a derme, que é a junção dermoepidérmica. Ali, quando o envelhecimento está estabelecido, ou no processo de envelhecimento, a gente vê essas linhas como se elas fossem ondas. Se a gente vê lá numa imagem histológica, a gente consegue ver isso. E quando a gente estimula o colágeno com esses recursos mais brandos, que não são a radiofrequência, por exemplo, né, que vai ter um outro tipo de estímulo, mas, por exemplo, o ultrassom, a vapoterapia faz mecanotransdução, a gente estimula aquele tipo de colágeno mais fraquinho, que é o colágeno tipo 1. E a gente estimula também as substâncias precursoras lá do colágeno e também da elastina, o tropocolágeno, a tropoelastina. Então, lembram de tudo isso? Então, a gente, às vezes, acaba esquecendo de trabalhar isso na clínica. Se a região zigomática da minha cliente, ela já está perdida, será que não seria interessante eu recuperar essas barreiras, recuperar essa fisiologia normal da pele dela, melhorar o trofismo, melhorar a linha da junção dermoepidérmica, antes de entregar lá na mão do profissional que trabalha com agulha e vai preencher? Se o meu skincare, que é esse termo tá na moda agora, né, que são isso, skincare significa isso, né, as funções básicas de cuidado com a pele, se ele não tiver muito bem estabelecido, se ele estiver precisando de nutrição, essas funções da sua pele fisiológicas não estiverem em equilíbrio, eu vou injetar um bioestimulador de colágeno ali, a nossa pele vai absorver aquilo como um cuidado básico. E aí vai passar muito mais rápido o efeito, né? O efeito desse preenchimento, ele vai durar muito mais se a gente estiver tratando essa pele antes. Então, façam esse teste. Façam o Mantus facial de vocês aí, de um lado da face. Faz em você mesma. De um lado da sua face e do outro. Daí você pega aquela canetinha da Smart lá, do Rodney, sabe? A Smart. Calma. Isso aqui, pessoal, ó. Smart Analyzer, tá? Analisa aqui, ó, a pele, oleosidade.
analisa a pele antes e depois, e analisa depois que você terminou e compara com o lado que você não fez, para ver se não recupera as funções da sua pele imediatamente, tá? Então, na região zigomática, a gente tem também uma série de protocolos que podem ser feitos, muito interessante. Vou mostrar para vocês aqui também, tá? Eu vou virar de novo aqui, pra gente ver a região zigomática do mantus ali, ó. Eita, eu apertei cancel, né, ó. Mas foi só pra vocês verem de novo. Ó, Paty personal, você quer o Hertix, né? Você quer uma live do Hertix ou você quer o Hertix? Fale comigo. A gente vai ter live também no Hertix, tá? Mas se você quiser, ó, a gente conversa depois que terminar a live por direct message, tá? Nossa equipe tá lá à disposição para você. Vou subindo aqui de novo, gente, já que eu apertei o botão errado, para mostrar a região zigomática lá. Então aqui, ó, eu pressiono o Enter e ele me dá novamente. Ah, isso é mesmo, Amanda. Amanda linda, obrigada. A Amanda fez mesmo. Inclusive, ela desenvolveu, tá? Uns protocolos lá na clínica dela. Ela tem uma clínica exclusiva lá para os homens, mas ela fez um tratamento na região zigomática também foi feito, né, Amanda? Ela fez uns protocolos lindos, gente. Depois vocês entram em contato com ela, tá? Pede para ela que ela manda para vocês os protocolos que ela fez usando mantos, assim, em peles maduras, já com essa região zigomática mais carente, né, de tratamento ali. E o efeito lifting foi bem legal, tá? Teve associação com cosmético também, mas só foi usado mantos e associado com fototerapia. Foi super legal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que interessante, gente. Tem até protocolo para flacidez muscular. Você estimula a musculatura facial da sua cliente? Não? Começa a estimular agora, ó. Nós temos, ó, protocolo de fibrose aqui. Nós temos protocolo de flacidez muscular em 3 graus, grau 1, grau 2, grau 3. Nós temos revitalização cutânea. Nessa revitalização, o programa vai dar pra gente a utilização das microcorrentes, que é super legal. Gordura, também localizada compacta e flácida. Pós-operatório recente, intermediário tardio, reabsorção de hematomas e também a fonoforese, tá? Então, a gente tem várias opções de trabalho para a região zigomática e a gente tem, inclusive, a opção de dar uma ajuda para essa harmonia facial utilizando as correntes elétricas que também são disponíveis aqui no Mantus. A gente tem a corrente BMAC e a gente tem a corrente russa, tá? Para ser utilizada nessa região zigomática. Então, quando a gente tem essa região mais caída, lembra que eu falei do aumento da junção dermo epidérmica e tal? E se a gente descer um pouquinho lá para a camada muscular, a gente consegue trabalhar a musculatura facial também, que dá uma boa ajudada nessa questão do trofismo e vai ficar excelente, tá? Então, é a dica do facial. Como que a gente faz, né? A gente faz o mantus antes, o mantus... Isso, olha lá, gordura na bochecha, tá na moda fazer bichectomia. A Amanda falou aqui pra gente. Pode fazer o manto, sim, tá? Inclusive, era isso que eu ia falar agora. Você pode fazer o mantus e fazer um outro recurso. Posso usar para bichectomia? Pode. Então, você vai usar aqui, ó. Geralmente nessa região, né? Só que por dentro da bochecha. Bichectomia cirúrgica. Aí tem o tempo de recuperação. Inclusive, você pode até usar um mantus no pós, né? Bichectomia, que também é bom.
Mas você pode usar sim, é nesse terço aqui, ó, do terço, quase acabando aqui o terço superior pro médio, entre o médio e o inferior aqui, ó, tá? É nessa região aqui, ó, por dentro da bochecha que é feito a bichectomia. Eu posso passar lá um gel com cafeína para potencializar, tá? E Amanda, você que trabalha com injetáveis, pode fazer também algum procedimento injetável que combine. E aí a gente faz o mantos antes ou depois, tá? Desses procedimentos. Se você for fazer o procedimento para bichectomia, aí você vai praticamente fazer ele como um recurso único. E pode usar e abusar da estereodrenagem depois, tá? Que é o programa de corrente elétrica que ele vai ter, que vai fazer só o uso da corrente estereodinâmica, o ultrassom vai permanecer desligado e você pode usar a corrente estereodrenagem, estereodinâmica no modo estereodrenagem para fazer um complemento. E o modo estereodrenagem, ele pode ser usado em todos esses protocolos que eu falei aqui também, tá? Principalmente no de gordura localizada, pode ser usado aqui na testa, pode ser usado aqui nessa região, não tem problema passar nessa região, pode ser usado na papada, nas laterais do pescoço, até na região do colo também, tá? E se eu quiser usar microcorrentes? Nossa, uma coisa que a gente tem também tido muita procura é para usar as microcorrentes no mantos. Mas Bianca, cadê a microcorrente? Não achei ela. Então você vai, ó, eu vou até mostrar para vocês no aparelho, tá? Eu vou sair de cena aqui, só vai ficar o mantos aqui na cena, ó, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Vou cancelar aqui. Vou lá pro modo, ó. Tô aqui no modo. Vou lá, modo combinado dispersante. Achei ele aqui. Agora eu vou lá na corrente, ó, tá? Correntes, ó. Iontoporação. Estereodinâmica. BMAC. Microcorrente. Achei! Então, pessoal, para você que quer utilizar a sua microcorrente sendo emitida pelo aplicador do mantos facial, você vai lá, seleciona o modo combinado dispersante. Depois de selecionado, você vai lá no modo de corrente, no menu, entre aqui, ó. E ali no tipo de corrente aqui nesse quadro, você vai com a flechinha aqui para cima, pesquisando, e aí a gente acha a microcorrente. E aí, depois que você programar, você vai sair do programa, vai lá no programa aqui, ó, ultrassom, e vai colocar flechinha para baixo até zerar o ultrassom, tá? Então, com o ultrassom zerado, você vai emitir somente as microcorrentes pelo aplicador facial, tá? Porém, se você quiser usar junto com o ultrassom, é possível também, tá? Só já tá no modo ali, aí é só você dar a dose de ultrassom. Isso era uma dúvida que a gente tinha muito aqui, tá? Sobre como encontrar as microcorrentes ali. Outra dúvida que eu vou responder aqui, eu posso usar o aplicador facial no corpo? Pode também, tá? Eu trouxe aqui, ó, algumas sugestões. Nessa região infraxilar superior, ai, tem uma gordurinha aqui, mas ela não é tão compatível com o aplicador corporal, gente, ó, tá? Só pelo tamanho do aplicador corporal, a gente vê que em alguns tipos de corpo não é possível acoplar. A gente sabe que o ultrassom aí precisa ficar com as 3 faces bem acopladas ali na pele para não ter perda. Então aqui, ó, essa região infraxilar, a gente vai ter uma lista de protocolos igual tem ali no facial que eu mostrei para vocês, tá? Então é só procurar por essa região ali no mantos e a gente vai ver
os programas de gordura localizada, celulite, gordura localizada, pós-operatório, flácida e compacta, flacidez muscular nos 3 graus, reabsorção de hematomas. Então tem uma série de protocolos que a gente pode fazer nessa região. Outra região que a gente pode trabalhar é a infraxilar inferior, tá? Logo abaixo dessa região também, se o aplicador corporal for grande, eu posso utilizar o facial. Ah, olha ela lá, Michele, você que é musa. Você que é a musa, gente. Nossa, que saudade da Meleque. Um beijo pra você. Não vejo a hora que volte os eventos pra gente se ver, né? Brindar. Michele adora brindar, gente. Né, Mi? A Mi tem um Mantos também lá. Ela adora. É a minha Mantos musa também. É uma linda história de amor entre a Michele e o Mantos. Quero saber quando você vai contar essa história pra mim, tá? Numa live, o que você acha? Né? Demorou. Uma pergunta, sim. Ah, não tinha visto, obrigada. Ó, peraí, gente, ó. Me distraí com a Michele aqui. Como funciona a microcorrentes do Mantos? A estética Mirella Mendes mandou. Ó, a microcorrente, gente, tem vários eletrodos, né, que a gente pode usar. Tem o eletrodo fixo, mas tem também a opção de usar aqueles eletrodos bastão. A gente até tem outros equipamentos que tem esse bastão. No Mantos, a gente pode utilizar a microcorrente no modo combinado dispersante, igual eu ensinei aqui para vocês agora há pouco, tá? Então, você pode usar ela de forma combinada ou você pode usar ela sozinha, zerando o ultrassom, vai funcionar só a microcorrente. Mas como que funciona essa microcorrente? Da mesma maneira, com as mesmas indicações, tá? Você vai passar o gel, vai escolher ali as frequências, depois a dose ideal para o que você quer, normalização, né? Aqui tem os nomes um pouquinho diferentes do protocolo. Tem revitalização, tem a drenagem, tem a tonificação, tá? Que corresponde àqueles nomes ali. A microcorrente, gente, ela é eu costumo sempre falar que ela é uma corrente de... me fugiu a palavra, que eu quero achar essa palavra que é legal. Que é quando vai passando de um para outro, tácito, tá? É um conhecimento tácito da nossa área. A gente não tem estudos a fundo da microcorrente. Ela é uma corrente subsensorial, a gente não sente ela, tá? Ela tá abaixo do nosso limiar sensitivo. Então a dose a gente vai falar assim, ó, 500 microamperes, em microamperes. Então a dosagem total dela, ela dá 1000 microamperes, que é 1 miliampere. Só para vocês terem uma ideia, no corporal, por exemplo, quando a gente vai trabalhar modo combinado concentrado do Mantos, a gente fala, vai aumentando a dose até o paciente sentir e tal. Tem umas que aguentam 20 miliamperes, falam que não está sentindo nada ainda. 20 miliamperes, né? A gente fala que acima de 7, 8 já começa a sentir um formigamento. No caso da microcorrente aqui, eu estou falando de 1 miliampere. Então, ela tem no máximo 1 miliampere. Então, ela está muito abaixo do nosso limiar sensitivo. Mas ela é uma corrente focada em restabelecer a bioeletricidade tecidual. Então, após uma agressão, após um peeling, para a gente normalizar as funções das células, a comunicação intercelular, essa microcorrente ela está agindo nesse caso, tá? Nessa situação. E a gente não tem estudos que consigam comprovar isso, porque ainda não existem métodos para mensurar esses efeitos. Mas a gente sabe que clinicamente ela é utilizada há muitos anos e os efeitos clínicos dela são bem positivos, tá? Então é dessa forma que funciona. Voltando aqui para a pergunta, tá? Pode usar facial no corporal? Pode. Então, a gente pode usar infraaxilar superior, infraaxilar inferior. A gente pode usar aqui, ó, na região do braço. Bem legal, né? Também vai ter uma lista lá, uma série de protocolos que a gente pode fazer. No corporal, se tem eletrodos a microcorrentes, aqui no Mantos não, tá? Aqui no Mantos a gente vai usar as microcorrentes somente no aplicador.
Mas a gente tem microcorrentes disponíveis, tá, Mirella, em outros equipamentos. No Hidrodermo Aqua, por exemplo, a gente tem várias opções de eletrodos. Tem um bastão, tem um rolinho, tem aquela meia-lua, tá, que é uma bolinha. Dá para usar com os eletrodos também fixos, tá? Mas aqui no Mantos não. Aqui somente com o aplicador mesmo, tá? Então aqui a região dos braços ela é bem interessante. A gente pode usar o aplicador. Não. Aí, alguém perguntou? Ela perguntou, o facial usa com ponteira de 5 MHz. O nosso facial ele vai ter a frequência de 3 MHz, tá? O ultrassom de 3 MHz, ele tem bastante já estudos científicos comprovando a eficácia, principalmente a segurança. Esses ultrassons mais superficiais, eles não têm estudos nenhum, nem no facial e nenhuma outra região corporal, né? Nem na face, nem em nenhuma outra região. Além do que, 5 MHz é muito, muito, muito superficial, vai trabalhar somente até a epiderme, tá? E aí eu não... Por enquanto, a gente não tem um objetivo muito claro para ter essa frequência, tá? Então, a de 3 MHz é mais interessante. Outra região, pessoal, ó, é a região supramamária, tá? Com todos esses protocolos aqui, eles estão prontinhos ali na tela do Mantos. Eu posso trabalhar também gordura, eu posso trabalhar a revitalização, posso trabalhar fibrose, posso trabalhar pós-procedimento, até flacidez muscular também, né? Aqui no peitoral menor, a gente abrange essa região supramamária também. Na região da mama também a gente não tem nenhum indício ainda de segurança para utilizar. Apesar de a gente saber que a mama ela é formada de gordura, a gente tem uma... Na verdade, a gente tem gordura no envoltório dessa glândula, porque a mama é uma glândula, né? Então, em região glandular ainda não temos segurança para utilizar o ultrassom. Por isso, fica só aqui na região supramamária. Dá um resultado legal, viu? Tem uns cosméticos que foram desenvolvidos especificamente para mama, tá? Eu sei que a Bonavita tem toda uma máscara também, que pode ser aplicada inclusive em pacientes que estão em tratamento oncológico. E tem o protocolo também da Belcol, que é o Flacimamas. Deem uma pesquisada que dá para usar com o nosso equipamento, tá, gente? Bem legal. Então, essas regiões... São essas, né? São região do braço, então região infraxilar, superior e inferior, e supramamária e braço, tá? São as regiões que a gente pode usar o aplicador facial, apesar de serem regiões corporais, a gente pode usar sem problema nenhum nessas regiões também, tá? Única coisa que vai ficar talvez precisando de um complemento quando a gente utilizar o aplicador facial é a questão da potência, né? No aplicador corporal a gente tem 57 watts de potência total. E aqui nós temos 6 watts com uma era de 2,1 centímetros quadrados. Então, a gente fica tendo que trabalhar um tempo maior do que se a gente estivesse trabalhando com o corporal. Então, pode-se fazer complementos. Como o Mantos tem vários programas, a gente pode fazer um protocolo montar um protocolo utilizando todos os recursos. Eu posso usar primeiro a corrente elétrica, né, uma corrente para fortalecimento, depois eu posso vir e utilizar a terapia combinada, faço uma introdução de ativos, então pode ser usado, não preciso usar um único recurso, por exemplo, ultrassom um tempo grande, se eu tenho vários outros programas que a gente pode ir montando em sequência e dar um resultado muito legal. Né? Às vezes a gente pensa, mas eu vou usar isso, né? Eu vou usar microcorrente, ultrassom, recurso que já passou. Não, gente, não é não. É como a gente comentou aqui. Nós temos que trabalhar as funções fisiológicas, né? Se toda vez que a gente fosse para academia já tivesse fortinho ali, não precisa mais fazer alongamento, então? Meu músculo já tá mais do que alongado, não precisa fazer alongamento, só chegar lá e fazer direto. Você não precisa fazer uma preparação? A mesma coisa acontece com a gente aqui. A gente tem que manter essas funções da pele ativas antes da gente partir para outros procedimentos
mais agressivos, mais invasivos, enfim, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu anotei. Aqui não, né? Mas que eu anotei. Vamos lá. Hidrolipo, né? Pode fazer hidrolipo e depois fazer? Pode, gente. Tem indicação de hidrolipo na papada, né? Então, você pode fazer depois, utilizar esse aplicador facial, sim, no tratamento coadjuvante, tanto da lipo de papada quanto da hidrolipo, tá? Então é isso, gente, tá? Como o Instagram está nos cortando, eu vou terminar a live antes de dar 1 hora, tá? Então eu vou dar os recados aqui. Enquanto isso, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar aqui na caixinha ou pode comentar aqui nos comentários que eu respondo. Então essa live, ela tá ficando salva. Para você que já está acostumado a assistir a nossa live, sabe que a gente salva ela aqui e não disponibiliza no IGTV. Então, quem quiser assistir a live desde o começo, quem pegou a live agora, né, ou entrou no meio e quiser assistir ela desde o início, é só mandar um direct message pra gente e a gente envia a live para vocês, tá? Quem quiser receber um conteúdo exclusivo também é só falar que estava na live e solicitar o material do Mantos, a apostila, no caso que a gente fornece nos nossos treinamentos e que vai junto com o equipamento. Mas quem ainda não tem o equipamento e quer ler a apostila, também é só solicitar junto ali no nosso direct message que a gente envia para vocês. Não esqueçam também que no YouTube tem um vídeo do Mantos, tá? Que está disponível para vocês assistirem, com várias ideias de protocolo, funcionamento desse equipamento, mostrando todos os programas, o aplicador corporal, o aplicador facial, como usa. Então, se mesmo assim vocês tiverem dúvida, não fiquem com vergonha, podem entrar em contato com a gente aqui também, tá? Quem quiser entrar em contato aqui no da KLD, pode entrar em contato no meu Instagram pessoal também, no nosso e-mail, a gente vai adorar responder para vocês. E se vocês tiverem sugestão de live, a gente tem aqui, ó, do Hertix hoje uma sugestão, né? E a gente vai ter live dele também. Podem também mandar pra gente, tá? As sugestões de vocês. E na próxima terça-feira a gente vai ter outra live nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Então, eu aguardo vocês na próxima live, tá bom? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelas perguntas. Até a próxima. Um grande beijo.